asked to say a few words about Amir. Pediram que eu falasse algumas palavras com respeito ao Amir. You know, Israel is a small country. Israel é um país pequeno. We know one another. Nós nos conhecemos. He's 10 years younger than me. Ele é 10 anos mais novo que eu. And in the last 5 years, everywhere I go, people tell me, "Do you know Amir Tsarfati?" E nos últimos 5 anos, qualquer lugar que eu vou, as pessoas perguntam: você conhece o Amir? Well, yes, we did not go through the same kindergarten. We didn't grow in the same bus, but I know him. E eu digo: nós não crescemos no mesmo jardim da infância, mas sim, eu conheço ele. I remember his wife when she was a baby. Eu lembro da esposa dele quando ela era um bebê. His father-in-law and I sitting in different non-profit organizations. Quando o sogro dele e eu sentamos em várias reuniões juntos. So I know everything about his family, but we never sit together on the same pulpit. Eu conheço tudo sobre a família dele, mas ele e eu nunca estivemos juntos no mesmo púlpito. So today it's the first time. Então, hoje é a primeira vez. I love him, I love his family, and everything I heard about him is good. Now I'm going to check it. Eu amo a sua família, e tudo que eu ouvi a respeito dele é muito bom. Agora eu vou verificar se é verdade. I heard from people who said he's on the Bible, he's giving us insight from a journalistic point of view, and may God bless you. I'm looking forward to hear it. Thank you very much. As pessoas sempre dizem que ele está na Bíblia e que ele vai nos dar uma perspectiva a partir de um ponto de vista jornalístico. Que Deus o abençoe. Thank you. Thank you very much. Muito obrigado. Everywhere I go, they ask me if I know Menno. Em todos os lugares que eu vou, eles perguntam se eu conheço o Menno. So we're even now. Então agora nós estamos no mesmo nível. We live in probably the most unbelievable times, and I would say very, very critical times since the time of Jesus Christ. Nós vivemos hoje, talvez nos tempos mais incríveis, e talvez eu deva dizer, os tempos mais críticos desde os tempos de Jesus. I believe with all of my heart that we are a generation that is seeing more prophecies fulfilled than any other generation since the time of Jesus. Eu acredito que nós hoje somos a geração que já está assistindo mais profecias se cumprindo desde o tempo do nosso Senhor Jesus. But then there's a big problem. Mas aí surge um grande problema. We can become prophecy freaks. Nós podemos nos tornar fanáticos por profecia. And then all we study and all we teach and all we look at is prophecy, prophecy, prophecy. E aí tudo que nós falamos, tudo que nós estudamos, tudo que nós pregamos é só sobre profecia, profecia, profecia. And then we ignore 70% of the Bible. E aí nós vamos ignorar 70% da Bíblia, That tells us how to live. que vai nos dizer como viver. Or we can live according to 70% of the Bible. Ou, no outro extremo, nós podemos viver com 70% da Bíblia, Be good Christians. sermos bons cristãos, Do everything by the book. fazemos tudo de acordo com a palavra, But completely ignore the prophetic part of it. mas aí ignorar completamente as profecias. And I believe that the challenge for our generation today E eu acredito que o desafio para a nossa geração hoje is to always remember to live as we should as people of God, with the hope and the excitement of prophecy being fulfilled. nosso grande desafio é viver como nós devemos viver, como povo de Deus, de acordo com a palavra de Deus, mas com a esperança daquelas profecias que estão se cumprindo e vão se cumprir. It is very tempting to look into world events and to become politicized. É muito tentador você olhar os eventos do mundo e se tornar envolvido politicamente. To start taking sides and ignoring the biblical perspective of things. Começar a tomar partidos e ignorar a perspectiva bíblica. Let me give you an example of the last 72 hours. Deixa eu lhe dar um exemplo das últimas 72 horas. How many of you heard that the United States, UK, and France dropped or sent some missiles to hit Syria? How many of you heard that? Quantos de vocês ouviram que os Estados Unidos, Grã-Bretanha e a França enviaram mísseis para a Síria? Quantos ouviram isso? Levanta a mão. Everybody. Todo mundo. To be more precise, 105 missiles
were fired from airplanes and from battleships. Para ser mais preciso, 105 mísseis foram lançados de aviões e de navios de guerra. And it's very interesting because for 1 week they've been talking about bombing. E é muito interessante porque por toda uma semana eles estavam falando de fazer o bombardeio. And for 1 week they said to the Syrians exactly where they're going to bomb. E por mais ou menos uma semana inteira eles avisaram os sírios aonde eles iam jogar as bombas. And trust me, they bombed empty buildings. E deixa eu te dizer com toda certeza, eles jogaram as bombas em edifícios vazios. At least 3 to 4 days the Syrians had to evacuate everything from all those targets. Por pelo menos 3 ou 4 dias, os sírios tiveram para evacuar todos os alvos dos bombardeios. And now everybody is asking, was that thing really necessary? E agora todo mundo está perguntando, será que isso era realmente necessário? And others are saying they should have bombed more. E outros deviam jogar mais bomba. And people miss the between the lines here. E as pessoas parecem que perdem aquilo que está entre as linhas nessa notícia. The moment President Donald Trump came and in front of the cameras and announced that America is launching the attack, No momento que o presidente Trump veio diante das câmeras e avisou que os Estados Unidos iam atacar, he said something to Israeli ears that most people around the world never understood. ele falou algumas coisas para os ouvidos israelenses que a maior parte do mundo não entendeu. He said, "We will never be able to fix the Middle East. Ele disse, nós nunca seremos capazes de consertar o Oriente Médio. There's no amount of treasure or American blood that can ever be poured in the Middle East to fix it." Ele disse que não há quantidade de dinheiro ou sangue norte-americano que pode ser derramado no Oriente Médio para consertar o Oriente Médio. Eventually, he said, the people of the region will have to find out a solution. Eventualmente, o povo daquela região vai ter que descobrir a sua própria solução. Now, the Israelis understood between the lines the following thing. Os israelenses, I'll translate it in Hebrew now. os israelenses compreenderam, entre as linhas, o seguinte: You're on your own. vocês estão por conta própria. We are not going to intervene. Nós não vamos intervir, And if we do something, e se nós fizermos algo, it's going to be very, very small, vai ser muito pequeno, fast, rápido, and we will apologize e nós vamos pedir desculpa and promise that we will not do it again. e prometer nunca mais fazer isso de novo. If you are thinking that any country is going to stand by Israel when the war that Ezekiel described in his 38 and 39 chapters happening, you can kiss that thought goodbye. If you think any country is going to come and help us. Se você acredita que algum país vai tomar o partido de Israel quando for levantada aquela guerra que Ezequiel 38 e 39 descrevem, você pode esquecer, nenhum país vai defender Israel. We have the friendliest president in the history of America sitting in the White House right now. Nós temos no momento o presidente mais amigável a Israel sentando na Casa Branca hoje. He defends us in the UN, and he decided to move to the embassy to Jerusalem, and he himself visited the Western Wall for the first time as a sitting president. Ele é o presidente que nos defende nas Nações Unidas. Ele decidiu trazer a embaixada americana para a capital, Jerusalém. Ele pessoalmente visitou o Muro das Lamentações. We could have not asked for something better. Nós não podíamos pedir para um presidente mais amigável a Israel. And the friendliest American president in our history Talvez o presidente mais amigável em toda a nossa história. just told us, Ele acabou de nos dizer, you're on your own. vocês estão por conta própria. What are we, the people of God? What do we need to understand? O que é que nós, como povo de Deus, precisamos entender? Are we to be angry with what he did or said? Será que nós devemos ficar irados com aquilo que o presidente falou? Do we need to send delegations and have him change his mind? Será que nós devemos enviar delegações para mudar a mente do presidente? Do we want to try and change the word of God so Ezekiel will be different? Será que nós devemos tentar mudar a palavra de Deus para que aquilo que está escrito em Ezequiel seja um pouco diferente? The prophet Ezekiel, 2,800 years ago, said things that are more accurate than your morning newspaper today. O profeta Ezequiel falou há quase 3.000 anos atrás, descreveu eventos com mais precisão do que o jornal de hoje.
This is why I love current events. É por isso que eu gosto tanto dos eventos atuais, de atualidades. Because what I look at, what I see, explains to me how accurate, reliable, and authentic the Bible is. Porque aquilo que eu vejo acontecendo demonstra para mim, me explica como a Bíblia pode ser confiável, verdadeira e precisa. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, two disciples 2 discípulos were walking on the way from Jerusalem to a village called Emmaus. estavam indo de Jerusalém para Emaús. And they did not talk about Bible prophecy. E eles não estavam falando sobre profecia bíblica. They did not talk about the prophets or the Psalms or the law of Moses. Eles não falaram sobre os profetas ou os salmos ou a lei de Moisés. They were shocked and they were very disappointed and they were sad. Eles estavam chocados, eles estavam desapontados e eles estavam muito tristes. And they decided, instead of staying in Jerusalem, they decided to leave Jerusalem. Ao invés de permanecer em Jerusalém, eles decidiram, nós vamos embora de Jerusalém. I call it the walk of shame. Eu chamo isso a caminhada da vergonha. And they think about what they were talking between themselves. E pensa só o que eles estavam conversando entre eles. They talked about current events. Eles falavam sobre atualidades. The events of the day 2,000 years ago. Eles estavam falando sobre aquilo que havia acontecido, estava acontecendo naqueles dias 2000 anos atrás. But all they did is trying to figure out current events, Mas o que eles estavam tentando fazer é compreender esses eventos atuais, but not trying to figure out Bible prophecy. mas eles não estavam tentando compreender a profecia bíblica. And this is the danger of so many believers. E esse é o perigo de tantos cristãos. All they talk about is current events, Tudo que eles estão falando é sobre os eventos atuais. and they miss out the whole picture. E eles perdem tudo aquilo que eles têm para ver. I believe that we live in a world where there are two parallel lines. Eu acredito que nós vivemos num mundo onde existem duas linhas paralelas. World events Eventos atuais and your life. e a sua vida. You will not change world events. Você não vai mudar os eventos do You mundo. can fast 50 days or pray 50,000 times a day. The Antichrist will come. Você pode fazer um jejum de 50 dias, você pode orar 50.000 vezes por dia, o anticristo ainda virá. You can go and write petitions to world leaders, and guess what? The invasion to Israel will happen. Você pode escrever quantas petições você quiser aos líderes mundiais, mas imagina só, a invasão de Israel ainda vai acontecer. World leaders don't even know that which they're about to do, but we know. Os líderes mundiais nem sequer sabem o que eles ainda vão fazer. Nós sabemos. How can we know? De que maneira nós sabemos? Because God knows. Porque Deus sabe. And God told his prophets. E Deus falou aos seus profetas. His prophets were obedient. Os seus profetas foram obedientes. Instead of trying to interpret that their own way, E ao invés de tentar interpretar da sua própria forma, they were very, very obedient and wrote it down. eles foram muito obedientes e escreveram exatamente aquilo que tinham que escrever. 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21 says, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ezekiel did not give his own spiel of the story. Ezequiel não deu sua própria versão da história, He just wrote it as he heard it. ele escreveu aquilo que ele ouviu de Deus. Maybe it didn't make sense to him then.
talvez nem tenha feito muito sentido para ele naquela época, but it makes sense to us now. mas faz sentido para nós hoje. We understand that there is going to be an invasion led by Rosh, Nós sabemos que vai haver uma invasão liderada por um país chamado Rush. Meshech, Tuval, Gomer, Togarma, and Persia will join them. I mean, all Run of that- these those are names from again. Ezekiel. Todos Yes. aqueles nomes que nós vemos em Ezequiel, que afirmam que outros países vão se unir a Rush e vão invadir Israel. These are all the biblical names of Russia, Turkey, and Iran of today. Esses nomes são os nomes bíblicos para a Rússia, para a Turquia e para o Irã de hoje. It's almost like Ezekiel saw the picture in the newspaper a few days ago when the three of those leaders met together in Ankara. É como se Ezequiel, há tantos mil anos atrás, tivesse visto a foto que ocorreu no jornal há poucos dias, quando os líderes desses 3 países se encontraram em Ankara para uma reunião. At no point in the history of planet Earth ever, the Persians, the Turks, and the Russians were, at any given moment, they were friends. Never, ever. Não houve nenhum momento na história, em nenhum momento, os persas do Irã, os turcos e os russos foram amigos. Em nenhum momento de toda a história humana, eles fizeram qualquer aliança. World War I started because Turkey and Russia were fighting. A Primeira Guerra Mundial começou em grande parte porque a Turquia e a Rússia estavam lutando. Turkey was the leader of the Sunni world. Iran is the leader of the Shiite world. A Turquia é o líder do mundo sunita, What? Irã é o líder do mundo xiita. They are so divided. Eles estão tão profundamente divididos. There's only one thing that glues them together in the last year. E existe só uma coisa que uniu todos eles no último ano. It's called Syria. É chamado Síria. And you're probably saying, I thought you were going to talk about Israel. E você deve estar pensando, puxa, eu achei que você fosse falar sobre Israel. Syria is the glue. Síria é a cola que une esses países. In Syria, all the ideas and dreams of all those countries are being fulfilled because it's the playground of all of those countries. Na Síria, esses 3 países então estão encontrando os seus sonhos sendo cumpridos. Ali é como se fosse o lugar de brinquedo desses 3 países. Iran wants to spread the Shia all the way to the Mediterranean and eventually destroy Israel. Iran. O Irã tem o sonho de espalhar a sua crença xiita até o Mediterrâneo e eventualmente destruir Israel. And that's what they're doing right now. E é isso que eles estão fazendo agora. Turkey wants to destroy the Kurds and make sure they will never, ever have their own state right next to them. So they invaded and took their 15 to 20% of Turkey, of Syria. Síria. A Turquia quer destruir completamente os curdos e garantir que os curdos nunca vão ter um país próximo a eles. Por isso, eles invadiram a região curda dentro da Síria. And Russia could care less about the Shiites or the Sunnis. E a Rússia não quer nem saber nem dos xiitas nem dos sunitas. They could care less about the Palestinians or the Israelis. Eles não ligam nem para os palestinos nem para os israelitas. They see oil and gas. Eles só olham gás e petróleo. And Russia also has a great need for warm water seaports. 80% of their ports are cold water and they're frozen for the most part of the year. E a Rússia tem uma grande necessidade de portos que têm águas quentes, porque 80% dos portos russos são em regiões em que se congelam completamente no inverno, impedindo qualquer navegação. So you see, none of them truly, really is vowing a war on Israel right now. Nenhum deles, no momento, está realmente propondo uma guerra contra Israel agora. The war is going to come as a result of Israel's dealing with Syria. A guerra vai surgir a partir do momento que Israel começar a lidar com a Síria. Isaiah chapter 17, verse 1 says, Behold, Damascus is going to cease from being a city. It will become a ruinous heap. Isaías 17 diz, Damasco deixará de ser uma cidade e vai ser um monte de escombros. Ever since the construction of that city, it has never been utterly destroyed. Desde a construção, do início da cidade de Damasco,
jamais foi completamente destruída. That is why I love what Isaiah the prophet said in chapter 46. É por isso que eu gosto tanto daquilo que Isaías nos diz no capítulo 46. Verses 9 and 10, he says, I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done. Isaías 46, que declara assim: Eu sou Deus e não há outro como eu sou Deus, ninguém se compara a mim, que declara o fim desde o começo. Now, those two disciples, when they walked down to the village of Emmaus, Esses dois discípulos, quando caminhavam de Jerusalém para a vila de Emaús, they walked there on Sunday. eles estavam caminhando num domingo. It was the Sunday of the resurrection. Foi o domingo da ressurreição. You would expect them to be happy. Você devia imaginar que eles estivessem felizes. They were sad. Eles estavam tristes. They were depressed. Eles estavam They deprimidos. were ashamed and disappointed. Eles estavam com vergonha, desapontados, Very confused. muito confusos. They're on their way to a village Eles estão caminhando para essa and vila they're talking. e eles estão conversando. Boom! Jesus appears right in front of them. E de repente surge Jesus logo ao lado deles. They didn't even look at him thinking that it's Jesus. Eles já nem sequer olharam para ele imaginando que pudesse ser Jesus. When was the last time you went to somebody's funeral and then you saw him 2 days later? Quando foi a última vez que você foi a um funeral e 2 dias depois você encontra com o morto? So in their mind, it cannot be him, obviously. Então, na mente deles, é claro que não podia ser Jesus. So they're walking, Então, eles estão andando and he's asking them, what are the things that you converse with one another and you are so sad? e essa pessoa então pergunta para eles: quais são as coisas que vocês estão conversando e que têm entristecido tanto a vocês? The resurrected Lord O is Senhor, asking them, o Senhor ressuscitado está perguntando a eles: why are you so sad? por que vocês estão tão tristes? And they looked at him. E eles olham para ele: Are you the only stranger in Jerusalem? você é o único estrangeiro em Jerusalém? And don't you understand what was going on there in the last few days? E você nem sequer entendeu o que aconteceu lá nos últimos dias? The things that happened? As coisas que aconteceram? And I love Jesus' answer. Eu adoro a resposta de Jesus. What things? Que coisas? And they said, the things concerning Jesus of Nazareth. E eles respondem: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. And so they're telling Jesus about Jesus. E eles estão falando para Jesus sobre Jesus. And he's like that, yeah, go ahead. E ele está assim: tá bom, continue falando, interessante. Well, you know, he came, he was a prophet and might in power, and now the leaders of the Jews gave him to the Romans, and now he's dead. We were hoping that he was going to be the deliverer of Israel. E eles começam a explicar então: ele era uma pessoa que conhecia, era um profeta, era poderoso na obra de Deus, e os líderes os entregaram para ser crucificado pelos romanos. Nós tínhamos esperança que talvez ele fosse o Messias. We were hoping Nós tínhamos esperança that he will be doing, que ele talvez fizesse. but now it's the third day, Mas agora é o terceiro dia. and some of our people went to the tomb. Algumas das pessoas foram lá no túmulo. Some of the women saw that it's empty. Algumas das mulheres viram que estava vazio. But we don't believe women, do we? Mas nós não acreditamos em mulheres, é claro. So we sent the men. Então nós mandamos os homens. And the men found out that it's just as the woman said. E os homens descobriram que é exatamente como as mulheres falaram. Because the tomb is empty. Então o túmulo está vazio. So we are confused. Então nós estamos confusos. So, Jesus is standing in front of them. Então repara bem, Jesus está diante deles. They confess that the tomb is empty. Eles confessam que o túmulo está vazio. They're definitely two of his disciples. E são definitivamente 2 discípulos de Jesus. And they're sad. E eles ainda estão tristes. They're not excited. Eles não estão animados, They're not happy. não estão felizes. They're sad. Eles estão tristes. That's
the picture of so many Christians today. Essa é a imagem de tantos cristãos hoje. There is no excitement. Não existe ânimo. Why? Por quê? Because of the same exact reason Jesus told those two that they are sad. A tristeza que nós vemos em muitos cristãos hoje é pela mesma razão exatamente que Jesus falou a esses dois discípulos. In verse 25 of chapter 24 of Luke, No verso 25 do capítulo 24 de Lucas, he said to the two of the disciples, ele disse aos dois discípulos: "O foolish ones, "Ô seus tolos, and slow of heart como vocês custam a entender e como demoram a crer. to believe E como vocês demoram a crer in all that the prophets em tudo que os profetas have spoken." já falaram. You know, he could have said in all that Moses has spoken, Ele poderia dizer, em tudo aquilo que vocês demoram a crer no que Moisés falou. all that the Psalms were Ou speaking. talvez sobre tudo aquilo que foi falado em Salmos. Foi falado em Salmos. By the way, he did mention those three when he was leaving them. The Bible says in the same chapter, in verse 44, he said, "These are the works which I spoke to you, the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." Ele podia ter falado de Moisés e de Salmos. E na verdade, repara bem, no verso 44, ele menciona tudo isso. E a gente lê assim: "E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Jesus chose to only talk about the prophets when he rebuked them. Quando ele repreendeu seus dois discípulos, ele escolheu falar somente sobre os profetas. You probably hear the prophets every Saturday in the synagogue. Talvez você ouça toda semana sobre os profetas na sinagoga. He never told them, "You never read the prophet." Ele nunca disse, vocês nunca leram os profetas. He said, "You're slow of heart to believe." Ele disse que vocês são demorados em crer. People are telling me, so many places around the world, "Oh, we don't believe that the church is going to be taken." Muitas pessoas ao redor do mundo me dizem, mas nós não cremos que a igreja vai ser levada. And some Christians are actually saying, "This is now the kingdom of God. There is no anything else." E alguns cristãos estão até mesmo dizendo, isso agora é o reino de Deus. Não vai ter nada depois, é isso aqui. I would be depressed also. Eu também ficaria deprimido com isso. I would also be sad all my life if this is it. Se isso aqui fosse tudo, eu também ficaria triste por toda a minha vida. But we have hope. Mas nós temos esperança. You know, I just flew yesterday back from Thessaloniki. Eu voei ontem voltando de I Tessalônica. was right there Eu estava bem ali em Tessalônica. where there was a small congregation of mostly Gentile believers. Eu estava ali em uma congregação onde a maioria eram gentios. It is the only letter that Paul wrote without quoting the Old Testament even once. É a única carta que Paulo escreveu sem mencionar nenhuma vez They would o never even Antigo know it. Testamento. Porque aqueles cristãos não conheciam o Antigo Testamento. He talked to the Thessalonians in a different way. Ele falou com os tessalonicenses de uma maneira diferente. He told them, "This is not the end. O que ele disse é, isso aqui não é o final. Don't worry. Não se preocupe. I'm preaching to you Christ Eu estou pregando a vocês Cristo and the resurrection." e a ressurreição. You have to understand. Vocês têm que compreender. It's Him living in you now while you're here, É Ele vivendo em vocês agora, enquanto vocês estão aqui. but also death is no longer having dominion over you. Don't worry. Mas não se preocupe, porque a morte não tem mais domínio sobre vocês. Não they're se so preocupem. happy. E eles estavam animados. Yeah, we're not going to die. Isso, não vamos morrer. Then some of the Thessalonians started dying. E aí alguns tessalonicenses começaram a morrer. And they wrote him,
E eles escreveram para Paulo: Dear Paul, querido Paulo, you promised você prometeu that we will not die. que nós não morreríamos. We are losing hope here. Nós estamos aqui meio que perdendo a esperança. And he wrote them, E aí ele escreveu para eles de novo: don't be like those without hope. não seja como aqueles que não têm esperança. We know the Bible says it is appointed upon man to die, Porque a Bíblia diz que é designado ao homem morrer and then, of course, to be judged. e aí ser julgado. But death means nothing anymore to us. Mas a morte não significa mais nada para nós. Because I preach to you not just Christ, but the resurrection. Porque eu preguei a vocês não somente Jesus, mas a ressurreição. That pagan world did not believe in resurrection. Aquele mundo pagão não cria em ressurreição. Live the day. Viva o dia. Either live it in a very immoral way or live it in a very orderly and, a very strict way, but live the day. Eles diziam: viva o dia. Se há uma vida imoral, abusiva, ou se há uma vida muito rigorosa, mas viva o dia. And here, E Paul aqui, is preaching Jesus and the resurrection. Paulo está pregando a Jesus e a ressurreição. He said that in the Greek, Jesus Ele disse isso em grego: Jesus e Anastasia. e Anastácia. Resurrection. Ressurreição. They thought that he's preaching Jesus and the goddess Anastasia. Alguns acharam até mesmo que ele estivesse falando de Jesus e da deusa Anastásia. That's why they thought that he's preaching other gods in plural. Por isso que eles acharam que esse homem está pregando de outros de deuses estrangeiros, He said plural. the dead in Christ Ele falou que os mortos em Cristo will rise first. vão ser ressuscitados primeiro. And we that are alive and remain E aqueles que estiverem vivos até esse momento, will then join them. vamos nos unir a eles. And we will see the Lord. E nós vamos ver o And we will Senhor. meet him in the clouds. Vamos nos encontrar com Ele lá no And we céu. will never ever be separated from him anymore. E nós nunca mais seremos separados dele para todo sempre. And then he said, comfort one another with these words. E aí ele diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras. This is the hope of the believer. Essa é a esperança do crente. What you see around you in this world is not the final stage, the final stop for you. O que você vê nesse mundo, esse mundo não é o último estágio, não é onde vai terminar tudo para você. The Bible says, run the race A Bíblia diz: corra aquela corrida with endurance and perseverance. com perseverança e resistência, Look at Jesus, mantendo os olhos fixos em Cristo, author and the finisher of our faith. o autor e consumador da nossa fé. He's the one seated at the right hand of the Father. Pois ele está sentado à mão direita do Pai. So as we run our race of life right now, Então, enquanto nós corremos a nossa corrida da vida agora, finish line is up there. a linha final, a chegada, é lá em cima. Jesus himself said, Jesus mesmo disse: I'm giving you now the Holy Spirit, eu vou lhes dar agora o Espírito Santo, but I'm about to come back. mas eu vou voltar. And then he said, to receive you, in the Greek, the word means you're coming to me. To receive you unto myself. Eu vou voltar, e a palavra em grego diz: para receber vocês, para mim mesmo, vou voltar para receber a vocês de So volta. where I am, Para que aonde eu estiver, you will be also. para que vocês também estejam comigo. Who is changing address here? Excuse me? Who is changing address here? Quem é que está mudando aqui? Jesus is up there. Jesus está lá. We're down here. Nós estamos aqui. He says, I'm going to receive you. Ele diz: eu vou fazer a mudança. So where I am, Onde eu estiver, you will be also. você também estará. Not that where you are, I will be also. Não é só onde você estiver, eu também vou estar. This is the hope. Essa é a esperança. And some of you live in Brazil, Alguns de vocês aqui moram no Brasil. not the most moral country on planet Earth. Não é o país mais moral no planeta Terra, Hello? certo? Hã? Do I need to start dancing here? Será que eu preciso começar Okay. a dançar aqui? Some of you live in Germany. Alguns de vocês moram na Alemanha. Wo sind die deutsche Gruppe? Okay, there. Is Germany a Christian nation right now? A Alemanha é hoje uma nação cristã, hoje.
Okay. And God is using you. You. In the most immoral places you can find. E Deus está usando vocês, nos lugares mais imorais que você pode imaginar. In these last days. Nesses últimos tempos, To turn this world upside down. para virar esse mundo de pernas para o ar. Not politically. Não politicamente, Not militarily. não de modo militar, It's not about politics. não é sobre, o assunto aqui não é It's política, not about government. It's not about military. It's not about wealth. não é sobre governo, não é sobre poder militar, não é sobre riqueza. That which you have, Aquilo que você tem, they don't. eles não têm. You know, Paul was in the most wicked and immoral city in the world of those days. Paulo estava na cidade mais perversa e imoral do mundo daquela época, Corinth. Corinto. 2,000 prostitutes in one temple alone. Haviam 2.000 prostitutas em apenas um dos templos. And everybody came to them because they wanted to be religious people. E eles todos vinham se prostituir ali porque eles queriam ser religiosos. And Paul E Paulo was having opposition from this side and from the religious Jewish establishment from that side. Paulo recebia resistência desse povo e recebia resistência dos judeus religiosos desse lado. And you will have opposition from the liberals in your country on one side. E vocês mesmos vão receber uma forte resistência daqueles liberais no seu país, The Catholics, os católicos side. numa outra mão, Orthodox on the other side. ortodoxos de um outro lado. I'm talking about the establishment. Eu estou falando sobre o status, o estabelecimento. And you will probably say, I want to give up. E vários de vocês vão dizer, sabe gente, eu vou desistir, deu para mim. And God wants to tell you today, E Deus quer te falar hoje, be strong. seja forte, Do not be afraid, não tenha medo, for I have many people in your city. porque eu tenho muita gente na sua cidade. I truly believe Eu verdadeiramente creio. that we're not in the last days, we're in the last hour. Nós não estamos nos últimos dias, nós estamos nas últimas horas. I believe, as John said in 1 John, beloved, this is the last hour, he said. Eu acredito, como João falou em 1 João, queridos, esta é a última hora. I believe that which the world considers things falling apart, we should consider things falling in place. Que aquilo que o mundo diz, olha, as coisas estão se desmanchando, nós devemos crer que as coisas estão indo para o lugar certo. The question and the challenge that I have for you this morning is, A pergunta e o desafio que eu tenho para vocês essa manhã, are you ready? será que você está pronto? The world is moving forward with world events. O mundo está continuando com os eventos mundiais. Iran is honing its swords right now as we speak. O Irã está afiando as suas espadas agora mesmo, essa manhã, enquanto conversamos, eles estão lá afiando as suas espadas. Russia is not happy with the stand of Israel. A Rússia não está nada feliz com a posição de Israel. The Turkish Sultan is having a dream that 50 Muslim nations are going to come over and take over the land of Israel. O sultão da Turquia está tendo sonhos de que 50 nações muçulmanas vão se levantar e destruir Israel. Our days are numbered, Nossos dias estão contados and we should be excited. e nós deveríamos estar animados. And that which God gave us, the mandate, is to be watchmen. Porque aquilo que Deus nos deu como mandato é de sermos sentinelas. Few chapters earlier, Ezekiel said, a watchman is someone Alguns capítulos antes, Ezequiel diz que um sentinela who is standing on top and looking, and he knows, he can see what's coming. é um sentinela que fica no topo e ele sabe, ele está vendo o que está acontecendo. And Ezekiel is basically saying that which the Lord spoke through him, and he said, if you warn the people and they are not ready, it's their fault. E Ezequiel diz claramente, palavra de Deus, que se você avisa o mundo, o povo, e o povo não ouve o seu aviso, But if you never warn the people,
and they were not ready, their blood is on your hands. Se você avisa e eles não ouvem, a culpa é deles. Mas se você não avisa, o sangue deles cairá sobre a sua cabeça. I call the gospel the gospel. Eu chamo que o I evangelho know, it's, é uma pílula de evangelho, de mensagem. it can give you life Pode. when you're dead. Pode lhe dar vida quando você está morto. Now, how many of you own a Bible? Quantos de vocês possuem uma Bíblia? How many of you own more than one? Quantos têm mais de uma Bíblia? Wow. You know what it means in the time of the Bible? Sabe o que isso significava no tempo da Bíblia? You are multi-gazillionaires. Vocês são multimilionários. No one owned a Bible in those days. Ninguém possuía uma Bíblia naquela época. The Bible says that faith comes not by reading, but by hearing. Mas a Bíblia diz que a fé não vem pelo ler, mas pelo ouvir. Because they never read the Bible, they never had one to begin with. Porque eles nunca liam a Bíblia, porque eles não tinham uma Bíblia para começo de conversa. So they had to go to the synagogue and they had to listen very carefully. Então os judeus tinham que ir à sinagoga e tinham que ouvir os profetas. You have a box full of gospels. Você tem aqui uma caixa cheia de pílulas de salvação. All you need to do is give it to the people. Tudo que você tem que fazer é pegar essa pílula e dar às pessoas. You are not going to take them and make them take it. Tá You bom? don't, Forçar? yeah, don't force it on people. Você não vai pegar a pílula, enfiar na boca e chacoalhar. Taking it or not taking it is their job. Engolir a pílula ou não Giving it, é um papel das pessoas. giving it is yours. Agora, entregar a pílula é o seu papel. Jesus is a gentleman. Jesus é um cavalheiro. I knock on the door. Eu bato na porta. If you open it, Você pode, I'll se come você in. abrir, eu entro. I'm not going to break that door. Eu não vou derrubar aquela porta. These are amazing days. Esses são dias incríveis. But the people of God Mas o povo de Deus should not be sad não deveria estar triste, or depressed ou deprimido, or disappointed ou desapontado, or confused ou sequer confuso, when we have such a great hope. quando nós temos uma esperança tão tremenda. If we don't have hope, what is it that we're going to tell the rest of the world? Porque se nós não tivermos esperança, o que temos a dizer ao resto do mundo? 2,000 years ago, 2000 anos atrás, Israel was not ready. Israel não estava pronto. There was only few people that were ready. Tinham poucas pessoas em Israel que estavam prontas. All of them were old. Todos eles So if you're old, be excited. já estavam mais velhos. Portanto, You- se você é mais velho, fique animado. You are well cooked. Você está preparado. Simeon, remember, who Simeão. held Jesus? Lembra Simeão que pegou Jesus nos braços? Anna, Ana, a profetisa. these people knew prophecy. Essas pessoas conheciam profecia. And they knew, I'm not going to give up until I see it happening. Eu não vou desistir, eu não vou morrer enquanto eu não assistir a chegada do Salvador. Even if you're only the only person in your church or in your city or in your country, Mesmo que você seja a única pessoa na sua igreja, na sua cidade ou no seu país, be excited. fique animado. Jerusalem missed his visitation. Jerusalém perdeu o dia da sua visitação. Jesus came to visit only in the first time. Jesus veio apenas visitar na primeira vez. He never meant to stay here. Ele não queria ficar aqui. He came for the issue of sin. Ele veio para lidar com o tema do pecado. He didn't come to judge the world, but to save the world. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. The next time he comes, Na próxima vez que ele vier, he is going to stay. ele vai ficar. But you don't want to wait until then, Mas você não quer esperar até essa época, because he will come to judge. porque aí ele virá para julgar. He came to visit, Ele veio visitar and Jerusalem missed her visitation e Jerusalém perdeu a visita, because Jerusalem did not believe. porque Jerusalém não cria. How about you?
E você? Do you know that we also as believers have a visitation? Você sabia que nós, como cristãos, também temos uma visitação do Senhor? We're going to visit heaven. Nós vamos visitar os céus. Not for too many years, Não por muitos anos, because then we will have to come back with him and rule here on this earth. porque daí nós vamos voltar com Jesus e vamos governar aqui nessa terra. So we will have our visitation up there. Então nós vamos ter a nossa visita lá nos céus. He came to visit here. Ele veio visitar aqui. We will go to visit there. Nós vamos visitá-lo lá. And then we will be with him as we come back to this world. E aí to nós reign. estaremos com ele ao voltarmos aqui para essa terra. And if you don't believe, E se você não crê, and if you don't walk with him, e se você não ama, não and if you caminha are com not ele, serious in your life as a believer, e se você não for sério na sua vida como cristão, you will repeat the same mistake Jerusalem did, você vai repetir o mesmo erro que Jerusalém repetiu. and you will miss your visitation. E você vai perder a sua visita. I trust and pray Eu confio, espero e oro that as world events are happening, que à medida que esses eventos mundiais estejam acontecendo, instead of running to the CNN, em vez de correr para a CNN, you need to run to the você precisa correr para BIBLIA. We know the end from the beginning. Nós conhecemos o fim desde o começo. We are people who received the full script of the whole play. Nós somos as pessoas que receberam o script completo de toda a peça And we know who wins. e sabemos quem ganha. We know the end of the book. Nós conhecemos o final do livro. We have hope. Nós temos esperança. Our hope A nossa esperança is in Jesus, está em Jesus Cristo, the author and the finisher of our faith. autor e consumador da nossa fé. And he is not only crucified, but also resurrected. E ele não está apenas crucificado, mas I know. principalmente ressuscitado. I know Eu sei that my Redeemer lives. que o meu Redentor vive. Do you? Você também sabe? Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you so much Pai, nós agradecemos tanto that you found us que você nos encontrou, worthy to reveal to your children the end from the beginning. que você nos considera dignos de revelar a nós o final desde o princípio. Father, you do not want anyone Pai, to o Senhor não deseja que ninguém pereça, but you want all to have everlasting life. mas o Senhor deseja que todos tenham vida eterna. Father, you said in your word that you do not take pleasure in the death of the wicked. Pai, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. So today, we are asking, Por isso hoje nós pedimos, strengthen us, nos dê forças, renew our hope, renova a nossa esperança, make us excited as we were at the day that we found you. nos faça novamente animados como naquele primeiro dia que nos encontramos contigo. Open our eyes Abra os nossos to olhos see and understand the wonders of your word. para ver e compreender as maravilhas da tua palavra. Take away any fear and any confusion, Tira qualquer medo ou confusão and give us that peace that surpasses all understanding, e nos dê a paz que ultrapassa todo entendimento, to know para saber that your return to take your bride que o seu retorno para levar a sua noiva is the hope of your bride. é a esperança da sua noiva. You promised that we will be where you are. O Senhor prometeu que nós estaremos onde o Senhor estiver. And until then, Father, E até lá então, Senhor, we want to turn this world upside down. nós queremos virar esse mundo de pernas para o ar. We believe that there are many people in our city Nós cremos que há muitas pessoas nas nossas cidades that you want us to share with. com as quais o Senhor quer que nós compartilhemos. We believe that we are watchmen, Nós acreditamos que somos sentinelas and we want to be reminded of it. e nós every day. queremos ser relembrados disso a cada dia.
Thank you for your word. Muito obrigado pela tua palavra. Thank you for the resurrected Messiah that we worship. Obrigado pelo Messias ressurreto ao qual adoramos. And thank you, Father, for the hope that we have E obrigado, Senhor, pela esperança que temos as citizens of the heavenlies como cidadãos dos céus. to go to where we belong. A esperança que temos de ir aonde nós realmente pertencemos. Let us run the race Que possamos correr a corrida as ones that are running to win. como aqueles que correm para vencer. Let us fight the fight. Que possamos lutar a luta. And we know that that crown of righteousness is reserved to us all. E nós sabemos que aquela coroa da justiça está reservada para cada um de nós. We thank you. E nós agradecemos. We love you. Nós o amamos. And we pray all of this from the city of the great King, E nós oramos aqui da cidade do grande rei, in the name of the King of Kings and the Lord of Lords, no nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, the Messiah, o Messias, the Redeemer, o Redentor, the Prince of Peace, o Príncipe da the Paz, Lion of the tribe of Judah, o Leão da tribo de the Judá, Lamb of God, o Cordeiro de Deus, Emmanuel, Emanuel, in the name that is above all names, no nome que está acima de todo the nome, name of Yeshua, no nome de Yeshua, the salvation a salvação that you provided to this evil world. que o Senhor In his name we deu pray. a esse mundo perdido. Neste nome nós oramos. Amen. Amém.